Boa noite, bem-vindos ao Colóquio Nacional de Leite. Certamente todos gostaríamos de estar juntos presencialmente, no entanto, fruto dos tempos que vivemos, esta foi a forma que encontramos de continuar a discutir os assuntos que estão na ordem do dia da produção de leite nacional. 2020 foi um ano difícil e muito desafiante. No entanto, graças ao nosso trabalho, à nossa capacidade de resiliência, garantimos que na mesa dos portugueses chegassem todos os dias alimentos ricos, frescos e nutritivos. Infelizmente, 2021 revela-se ainda mais desafiante. Com o aumento do preço das matérias-primas a subir dia para dia, é cada vez mais fundamental obtermos uma máxima rentabilidade e obtermos a maior eficiência das forragens que produzimos. E é neste sentido que escolhemos o tema deste colóquio: a agricultura de precisão e a biodiversidade na cultura do milho. Será certamente um momento de partilha, de diálogo, de discussão e em que sairemos todos mais ricos. Temos um painel de luxo e, portanto, é muito bom tê-lo desse lado. Passo agora a palavra ao engenheiro Luís Alcino Conceição. Olá, boa noite a todos. Dar-vos as boas-vindas a este primeiro colóquio, ou Colóquio Nacional do Leite, primeira parte de 2021. Agradecer o convite que me dirigiram no âmbito do Centro de Competências Inove Tecagro. Agradecer também aos convidados para este colóquio. O tema da agricultura de precisão e a biodiversidade na cultura do milho é o que vamos falar hoje. É um tema particularmente pertinente, quer pela tónica da agricultura de precisão, quer por toda a envolvente que diz respeito e também a que diz respeito concretamente à biodiversidade, mais especificamente dedicada à cultura do milho. E eu, sem mais delongas, vou dar início, portanto, convidando, neste caso, o Sr. Engenheiro João Coimbra, para nos fazer uma apresentação que, de facto, está inserida neste contexto. O Engenheiro João Coimbra é um especialista na cultura do milho, aliás, dispensa apresentações. Devo dizer-vos que considero uma pessoa inovadora, empreendedora, na tónica da agricultura de precisão, muito provavelmente, não querendo ser injusto, dos primeiros agricultores que disputou este processo, a introdução destes instrumentos, a tecnologia, estuda efetivamente e com a sua grande capacidade também de comunicação nos tem transmitido esse processo de aprendizagem a todos nós que também o vamos seguindo. Eu recordo que é mentor de um blog, de páginas que estão num conjunto de meios audiovisuais, no Twitter, no Facebook, nomeadamente relacionados com este blog que é o Milho Amarelo. Sr. Engenheiro, se não se importa, então, eu passava já a palavra e depois, entretanto, oportunamente, se conseguirmos aqui resolver um pequenino pormenor que está com o vídeo, depois passamos então o vídeo, se faz favor. Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à ProLep por organizar este evento. O Sr. Carlos Neves, que nos convidou para estar presente aqui, também os meus parabéns pela iniciativa. Quero também agradecer a todos que estão a ouvir a esta hora, saber que é possível transmitir ideias agrícolas ainda por esta noite fora, é extraordinário aí na Zona Norte, eu acho isso extraordinário. Vamos falar então da agricultura sustentável, da biodiversidade, da produtividade, da agricultura de precisão. São tudo conceitos que vamos continuando cada vez mais a ouvir e vamos nos preparando para ser possível, em conjunto, irmos avançando no conhecimento e passar esta mensagem que cada vez mais é necessário de produzirmos melhor, com qualidade, fazendo de forma sustentável. São muitas palavras que muitas vezes nós precisamos de ir falando sobre elas. E, portanto, no fundo, o que vamos aqui tentar é transmitir um pouco daquilo que estamos a fazer nos últimos anos e esperando que surjam dúvidas, surjam
novas perguntas para depois falarmos também com quem estiver interessado. Portanto, a Quinta da Cholda é uma empresa familiar que está no terreno aqui no Vale do Tejo, onde tem vários núcleos agrícolas e alguns núcleos florestais. Portanto, faz um negócio agrícola e um negócio florestal e tem hoje, normalmente, vai produzindo vários cereais, mas agora fazemos cerca de 500 hectares de milho. Portanto, faz um negócio agrícola e um negócio florestal. Alguém tem um microfone ligado, devia desligá-lo. E temos algum trigo sequeiro e algum arroz. Vários cereais, mas agora com agrícolas. E alguns cerca de 500 hectares de milho. Portanto, faz um negócio agrícola e um negócio florestal. Alguém tem um microfone ligado. E temos algum trigo sequeiro. Tá? E, portanto, vamos fazendo também algum arroz nas zonas florestais. Trabalham 11 pessoas nesta exploração, algumas a tempo parcial, e para se ter uma ideia da dimensão do negócio, nós alimentamos o país durante 2 dias e meio de milho-grão e temos também um negócio de energia renovável que, no fundo, pode alimentar o nosso país durante 30 minutos. O que é que nós temos como agricultores, o que é que todos nós sofremos há muitos anos, e especialmente os produtores de leite sabem bem o que é que isto é, que é, nos últimos 20, 30 anos, o que temos assistido sempre é uma descida brusca do preço dos cereais e do leite, e isso faz com que todos nós pensamos como é que vamos resolver este problema, quando as coisas todas aumentam de preço. Aquilo que nós vendemos baixa de preço, e isso leva-nos a pensar que se calhar não há solução, não há saída para este problema. Temos também que obedecer, saber que há desafios novos que não podem passar sem ser por nós também, porque cada vez é preciso alimentar mais pessoas, mas ao mesmo tempo com preços mais baixos, respeitando muitas normas, muitos desafios ambientais, que muitas vezes é difícil de encaixar na nossa estrutura. E para isso, aquilo que estamos a tentar fazer na nossa organização é, no fundo, tentar conciliar estes dois mundos, aumentar a produção, alimentar mais pessoas, alimentar produtos de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, diminuir os seus preços, de forma a termos competitividade internacional, que é o problema de quem vende commodities, que é o caso do leite e é o caso dos cereais. E isso leva-nos à pergunta se será possível mesmo intensificar e, ao mesmo tempo, ser sustentável, ser amigo do ambiente, ter capacidade de responder a todos estes desafios. O que nós fizemos nos últimos anos, na prática, foi intensificar as zonas mais produtivas. Através da agricultura de precisão, começámos a perceber que tínhamos zonas com muita produção e outras zonas com menos produção, e depois de identificar estas zonas, reduzimos algumas das áreas que produziam menos, que faziam-nos baixar as produções e que muitas vezes perdíamos dinheiro e não fazia sentido de continuar a insistir nessa produção. E para isso também hoje estamos a utilizar outros tipos de métodos que, no fundo, transformar tudo aquilo que nós sabíamos fazer, que era pôr adubo, pôr mais energia para produzir mais, e hoje reduzir esses fatores de produção e passar para uma agricultura mais ecoeficiente, onde a agricultura mais inteligente, e para isso introduzimos a gestão de precisão, que é um conceito que para nós é mais interessante até que a agricultura de precisão. É uma ferramenta que, no fundo, ajuda-nos a medir tudo o que fazemos dentro da nossa exploração. E nos anos 2006 começámos a medir o que é que gastávamos por cada hectare, por cada tonelada produzida. Começámos a fazer registros nessa altura, não sabendo bem ainda que iria interessar mais à frente todo este número de dados que vamos recolhendo. E, no fundo, o que é que nos interessa? É comparar o que é que nós conseguimos fazer por cada tonelada que produzimos. Porque se eu produzir mais e gastar os mesmos produtos, eu estou a gastar menos inputs por tonelada. E isso é o que nos é pedido, é que consigamos fazer cada vez mais produção com menos gasóleo, com menos adubos, com menos água, com menos eletricidade, etc. E no ano 2014 iniciámos um percurso de agricultura de precisão, no fundo agarrar em tudo aquilo que precisávamos de produzir e saber se a técnica e a tecnologia podiam nos ajudar a fazer melhor. E a primeira fase foi medir o que produzíamos. Portanto, nós tínhamos os campos que semeávamos de milho, mas não se sabia quanto é que eles produziam. E a primeira, sabíamos a média, ia à balança quando acabava uma parcela. A partir desta altura, este foi o primeiro desafio, saber ao metro quadrado
qual era a produção unitária de cada ponto, se produzia muito, se produzia pouco, porque é que produzia, e essa informação foi o início desta aventura, no fundo, de começar a coletar os dados. Depois começámos a perceber que havia realmente zonas de boa produção, zonas de má produção, e tínhamos que ir perceber porque é que isso acontecia. Os mapas começavam-nos a dar algumas tendências, o que é que a produtividade queria dizer, portanto isto é um pivô de milho, e sabemos que as cores verdes são com mais produção, amarelo médio e o encarnado menos produção, e começar a perceber se havia tendências de uns anos para os outros, o que é que estava a acontecer, para perceber que havia zonas que eram consistentemente boas produtoras e outras menos boas produtoras. Para isso, introduzimos depois uma segunda fase, a condução automática. Portanto, os tratores passaram a ser possível conduzir automaticamente e devem de imaginar que estes campos maiores era difícil, por exemplo, aqui a aplicação do herbicida, fazê-lo de forma eficaz. E para isso, começámos a ter todos os tratores com, no fundo, um volante elétrico que é guiado através de um GPS que faz com que o nosso trator automaticamente, sem as mãos do operador, possa fazer paralelas e, com isso, assegurar que estamos a tentar não desperdiçar nenhum tipo de gasóleo, não compactar em excesso, ter capacidade de trabalhar muito mais horas sem um cansaço excessivo para os operadores. Podemos agora trabalhar de noite, com mais pó. Antes tínhamos dificuldade em acertar todos estes problemas. E hoje, com estas linhas que vão sendo traçadas, hoje até podemos pôr a semente exatamente debaixo, por exemplo, de um subsolador e ficar a bater certo, porque as linhas que um trator leva é as linhas que passam para outro trator. Hoje, através do WhatsApp, nós mudamos as linhas que cada trator está a usar e com as tecnologias mais simples conseguimos transmitir esse alinhamento para o próximo trator, ou, na prática, o que vamos tendo a ir sabendo é o que é que precisamos de fazer em relação a todos estes alinhamentos. Por isso, começámos também a caminhar para culturas onde era preciso aplicar muitos fertilizantes e a carta de nutrientes passou das análises convencionais para as cartas de toda a totalidade do mapa. Estes mapas, no fundo, o que fazemos é também uma radiografia total à fertilidade que temos no solo. Isto para quê? Para mais à frente podermos aplicar mais adubo nas zonas mais produtivas, menos adubo nas menos zonas produtivas. Seguidamente fizemos um mapeamento de toda a propriedade com uma tecnologia como se faz um ataque, com uma espécie de um scanner que fazemos ao longo do solo, de todas as parcelas, que nos dá, no fundo, se a terra é mais argilosa, se é mais arenosa, de forma a podermos ter capacidade de saber onde é que temos variabilidade dentro das parcelas. São parcelas normalmente com muitas variedades de terra, de tipo de terra, com zonas mais argilosas, zonas mais arenosas, zonas com pedras, e com este serviço nós conseguimos passar a ter uma identificação correta desta variabilidade. E depois conseguimos juntar nestes mapas que nos vão dando, no fundo, aquilo que temos de variabilidade, aquilo que podemos saber que há diferenças através dos nossos solos. A partir daí começamos também a poder registar o que é que os tratores faziam. Os tratores, na prática, hoje conseguem teleguiar e, ao mesmo tempo, registram as operações. Sabemos ao centímetro a que horas é que foi feita, que operador é que estava a ser feita, quanto tempo gastou, se o trator ia mais acelerado ou menos acelerado, se os herbicidas tiveram alguma falha de aplicação, e todos estes serviços estão hoje guardados com um histórico e com uma forma de nós podermos, sempre que temos alguma dúvida, saber o que é que se passou. Mas com isto também estamos a acrescentar mais informação. Os tratores hoje com GPS também nos levantam a altimetria. Hoje sabemos a altitude de cada ponto do nosso campo. Podemos também passar a identificar o que é que os tratores fizeram para saber se há sítios ou não mais compactados que outros. Quando eu tenho um erro, sabendo que o trator tem um erro de 2 centímetros, quando o trator passa 2 ou 3 ou 5 vezes no mesmo sítio, por exemplo, este reboque está a fazer uma grande compactação. E isto, provavelmente, no futuro, nós podemos saber onde é compactado e onde não está compactado. Com isso, dá-nos a oportunidade de virmos a fazer uma descompactação também
selecionada, para não termos que fazer a totalidade dos campos. Por isso, passamos a ter muita informação, uma informação dos satélites, que nos são imagens grátis, que todos podem utilizar. Temos também a utilização dos drones, temos os modelos digitais de terreno, no fundo a altimetria, que quando passamos os tratores, eles também nos fornecem a altitude de cada ponto, e com isto vamos determinar as drenagens, as zonas com mais problemas, com menos problemas. A condutividade elétrica associada aos mapas de produtividade e aos mapas de compactação. São camadas de informação que nos vai ajudar a perceber o que é que se passa em cada uma das parcelas, quais são os problemas limitantes, onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu posso ver que correu tudo bem e tentar copiar o que é que correu tudo bem. A partir daí, podemos então fazer aplicações variáveis, ou seja, tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente. Como temos os campos bastante diferentes, passamos a ser possível aplicar o fertilizante de forma diferenciada. Se eu tenho zonas que têm bastante, aqui no caso do fósforo, bastante fósforo, eu posso aplicar ou não aplicar mesmo nada. Aqui no caso foi 0. Mas nestas zonas, que eram zonas com mais necessidade de fósforo, já aplicámos alguma coisa. Também no potássio a mesma coisa. E com isto leva-nos a poder aplicar exatamente onde é preciso aquilo que eu sei que o campo tem deficiências. E não como antigamente, que era aplicávamos adubo igual na parcela toda. E isto traz uma grande vantagem. No fundo, retiro excesso de uns lados para outros e com o mesmo adubo, ou com menos, eu consigo ter muito mais eficácia nestes campos. Também os drones têm-nos ajudado a determinar a possibilidade de aplicar herbicidas só onde é necessário. Neste caso, há aqui uma cultura que levou um pré-emergente, onde grande parte do campo está limpo, mas depois há outras zonas que vemos que não têm possibilidade de deixar isto como está. E no passado, ou decidíamos não aplicar, ou aplicávamos em todo o campo. Com esta possibilidade agora dos drones nos dão, no fundo, o que vamos fazer é ver as fotografias do drone e depois estas fotografias são todas juntas e acaba por se juntar de maneira a eu determinar quais são as zonas onde eu tenha as infestantes. E a partir daí eu determino qual é a necessidade de aplicar herbicida e o trator passa por estes locais e aplica somente. E isto não é um pulverizador automático. O operador tem um simples telemóvel à frente e, à medida que vai passando por estes locais que é preciso aplicar, ele abre o pulverizador, quando sai destes locais, fecha o pulverizador. Portanto, aqui nem foi preciso um grande investimento, foi só na prática o drone que tirava as fotografias e identificava, com reduções drásticas nas aplicações de agroquímicos, com a grande vantagem económica e ambiental, também pela melhoria de não criar muitos impactos na cultura do milho. Portanto, o satélite, temos aqui outra coisa, por exemplo, passámos a conseguir contar as sementes. Por exemplo, este campo foi passado com o drone às 6 folhas e eu sei que ele tem 1.200.000 plantas. Isto é muito importante porque eu percebo onde é que está a haver as falhas e, se for possível, em casos extremos, eu posso voltar a semear. Isto são soluções que antes eu tinha que andar a fazer contagens e era impossível fazer uma amostragem completa a muitos campos e a campos muito diferentes. Assim, rapidamente, com uma passagem do drone, em meia hora eu sei exatamente o número de plantas que ele conta, planta a planta, acabada de nascer. Os satélites é uma coisa que também está muito já habitual, é muito fácil de utilizar, porque temos satélites com imagens de 5 em 5 dias que nos vão dando se há problemas ou não nos campos, se temos variedade, se há algum problema no sistema de rega, se há algum ataque de alguma doença, que no passado, com o milho com 2, 3, 4 metros, deixávamos de ser, conseguimos ver. E hoje temos essa capacidade e hoje há muitos softwares que nos ajudam depois também a organizar estas imagens e ver em dados o que é estas variabilidades. Depois na rega, a grande dificuldade aqui no sul, que temos que saber gerir muito bem a rega, acaba por ser uma ajuda preciosa, todos estes sistemas de sondas, de equipamentos que vão dizendo se a planta precisa de mais água ou não, as estações meteorológicas, são só, no fundo, são apoios para que nós utilizemos a água mínima que seja precisa para a máxima produtividade. Cada vez mais temos que tratar este recurso com o maior parcimónia possível, porque é a partir daí podemos assegurar que estamos a tratá-la com bastante cuidado. Tudo isto nos ajuda ao longo do verão a regar da forma mais eficaz possível, também registando aquilo que gastamos, o número de horas que tivemos a trabalhar, quanto a eletricidade, quanto a água. Isto é muito importante. E, portanto, hoje em dia, chegamos agora à fase que conseguimos fazer a programação no escritório
e a partir de um software que envia imagens, que envia dados para o trator, os nossos operadores acabam por já receber no trator toda a operação que que precisam de realizar. Isto também melhorou muito a qualidade de vida, porque a maioria das pessoas cansava-se extremamente a marcar, a registar. Tudo isto agora é automaticamente registado, depois vai ao trator, a operação é aplicada de forma automática, porque o trator guia sozinho, e depois, quando acaba a tarefa, volta para o escritório toda a informação daquilo que foi processado, daquilo que aconteceu. Contrastamos com o planeado e vai para o histórico. Isso é uma grande ajuda, porque vamos armazenando esta informação daquilo que fizemos. E a partir daí temos duas linhas. Uma delas que é georreferenciada, no fundo vamos marcando toda a informação que temos ao nível da parcela, que tem muitos pontos dentro de cada pivô, portanto chamamos a isto informação georreferenciada, e também temos outro tipo de informação, como o clima, como outro tipo de dados. Temos desde os dados, como vimos, da rega e da energia. Isto são muitos milhões de dados que entram todos os anos num sistema informático, que, no fundo, é o grande desafio agora, é como tratar toda esta informação, o que é que estamos a fazer. Na prática, é organizar esta informação, arrumá-la de forma estruturada e depois trabalhá-la para conseguirmos ter alguma ideia se podemos melhorar, onde é que estamos a fazer o melhor que aqueles nossos campos podem dar, onde é que estamos a perder possibilidades, onde é que estamos a gastar demais. E a partir de alguns anos, começámos a fazer uma matriz em cima dos nossos campos e hoje estamos a trabalhar ao nível de 50 metros quadrados. Portanto, cada quadradinho destes tem um bilhete de entidade, é um ponto que é reconhecido, georreferenciado, e passa a ter milhares de pontos guardados que depois são tratados por estes softwares que nos apoiam, são empresas que nos ajudam a perceber onde é que estamos, em que fase é que estamos da produção, se temos zonas com muitas variações, se temos zonas que são estruturais, que todos os anos produzem. Portanto, aqui, por exemplo, é a produção de todas as parcelas e o coeficiente de variação, no fundo, a forma com que varia de uns anos para os outros, e o que nos interessa é agarrar nestes pontos todos que estão nesta zona, que é a zona que menos produz e que tem mais variabilidade ao longo dos anos, e trazê-la para este canto. Aqui é a zona que produz menos, mas estruturalmente é sempre a menor produção. E, portanto, esta é a zona meio a evitar. E com isto vamos crescendo ao longo dos anos com esta informação. Tudo isto nos ajuda a detectar acidentes que tivemos, a razão dos acidentes, para tentar corrigir nos anos seguintes. E como via, começamos a poder olhar não para um pivô de 20 hectares ou de 15 hectares, mas sim para um quadrado de 50 metros quadrados. Chegamos agora também àquilo que me foi pedido. No fundo, será possível, ao mesmo tempo que temos esta atividade de intensificação, de cada vez produzir mais, com mais atenção e com mais cuidado, se ao mesmo tempo será possível uma exploração destas também ter capacidade de apresentar uma sustentabilidade ambiental. E isso, aquilo que nos faziam crer era que não era possível, que a maioria das empresas que decidia produzir cada vez mais, que tinha que afinar a sua máquina para altas produtividades, tinha muita dificuldade em lidar com estes desafios da biodiversidade, da conservação, da manutenção do espaço rural, da paisagem, e isso foi aquilo que nós decidimos também há uns anos, tentar perceber até que ponto nós estávamos ou não a fazer aquilo que nos ameaçavam dizer, que os agricultores destruíam tudo e que envenenavam tudo e que praticamente onde havia agricultura já não havia a possibilidade do ambiente funcionar normalmente. E foi isso que fizemos, fomos começar a perceber, na primeira fase, perceber o que é que estávamos a fazer, o que é que era os nossos limites, o que é que estávamos a fazer em termos de biodiversidade. Fizemos um programa nacional que a CAP organizou, junto com as ONGs do ambiente, com a DGADRE, para perceber o que é que era a realidade de uma exploração como estas, que fazia milho há 30 anos, em cima das mesmas parcelas, e ao mesmo tempo perceber se havia possibilidades de melhorar o nosso contrato com o ambiente, com a conservação. E, portanto, foi considerado que tivemos bastante. Temos aqui o resultado do primeiro inquérito, no fundo um levantamento, que deu origem a percebermos que aquilo que nos diziam que o milho destruía praticamente tudo,
em questão da riqueza, da biodiversidade das algumas espécies, não eram muitas espécies, mas algumas famílias, etc., não estava assim tão mal. E quem viu isto ao longo do país, isto foi feito em todas as monoculturas, e isso dava-nos já alguma esperança de que não era terra queimada, que quer dizer que não estávamos completamente no zero da conservação. Mas isso deu origem depois a recomendações, no fundo, a recomendações para melhorarmos dentro daquilo que continuávamos a fazer, a boa gestão da produtividade, seria possível, ao mesmo tempo, ajudado pelo conhecimento das empresas ambientais, das universidades, fizemos vários projetos para, ao longo dos anos, ir melhorando tudo aquilo que tínhamos para criar condições para, se a biodiversidade estava boa, melhor pode ficar e dar-lhe mais conservação, dar-lhe mais ideias, e foi isso que foi feito. Começámos, então, depois de fazer o levantamento, a fazer equipamentos e a medir tudo o que estávamos a fazer. E para isso foi decidido fazer várias coisas. Uma delas é ter algumas zonas de refúgio que, ao mesmo tempo, tínhamos o regadio, nestes cantos dos pivôs, que eram de baixíssima produtividade, passaram a ser zonas de conservação. E podem-me dizer, mas como é que eu pago isto? Esta perca de rentabilidade, como é que isto foi conseguida? Como é que eu suporto esta perca de rentabilidade? Na prática, o que acontecia é que nós fazíamos aqui culturas que perdíamos dinheiro. E, portanto, para a exploração em si não foi dramático, porque, na prática, se eu tinha algum lucro nas parcelas com mais produção, era nestas que eu perdia algum dinheiro e, portanto, em termos de resultados, não foi tão mau. E isso está a ser medido à medida que vamos avançando. E isso, claro que tem limites, que eu não posso fazer a exploração toda sem ser com produção, mas há algumas zonas que considerámos que era possível. E, portanto, começámos a fazer os tais ciclos alternados para haver sempre zonas de refúgio, porque antes tínhamos os campos todos limpos ao mesmo tempo, na primavera mobilizávamos a totalidade dos campos e não havia praticamente zonas de refúgio. E agora, com este tipo de compromisso, temos sempre esta área ou de trigo ou mesmo de pousio, que temos sempre o refúgio assegurado quando temos as terras mais limpas. Foi também cuidar da estrutura do solo, é a base do nosso negócio, no fundo, olhar para o solo com muito cuidado e, no fundo, fomos chamando as pessoas que nos vieram ajudar a como é que nós podíamos reduzir os impactos, reduzir a perca de solo, a erosão, a compactação e perceber que é através destes bichinhos todos que andam no nosso solo que podemos vir a poupar. E isso é muito importante, porque se eu tiver um solo saudável, se eu tiver um solo que me deixa mineralizar bem a matéria orgânica, eu posso ter, de certeza, a possibilidade de reduzir a aplicação de fertilizantes, a reduzir a aplicação da água, e isso é importantíssimo para culturas que têm rendimentos muito baixos. Qualquer poupança aqui é fundamental, e a natureza pode-nos dar essa capacidade, se eu tratar bem dos solos, se eu tiver essa capacidade. Começámos a testar algumas áreas de sementeira direta, portanto, no fundo, era uma redução drástica do trânsito, redução drástica dos consumos de energéticos e perceber se era possível, através da cultura do milho, fazer esta não mobilização. Portanto, nestes casos, há só a sementeira da cultura de cobertura, depois a aplicação de um dissecante e depois semeia-se e não há mais nenhum tipo de mobilização. Temos conseguido aumentar a área, apesar de que a produtividade da nossa zona é muito alta e a sementeira direta ainda tem uma diferença significativa para a sementeira convencional. Para isso, tentamos também proteger o solo através das culturas de cobertura, que não era uma grande hábito aqui no sul, como não temos os alimentos para os animais, nós, no fundo, deixávamos só os restolhos e, a partir daí, começámos também a fazer a aplicação das culturas de cobertura. Era mais fácil ter o solo sempre de forma natural ou de forma semeada, mas isso trouxe-nos sempre a certeza de que estávamos a melhorar o solo para ter cada vez menos o solo nu. O solo nu é que não interessava. Fizemos muitos testes, quais serão as culturas mais interessantes, tentamos colocar algumas sementes para ajudar a polinizadores, às abelhas, aos insetos que no fim do inverno têm muito pouco alimento, e para isso foi experimentado aqui um determinado número de culturas de cobertura. Foi sempre numa lógica de ficar tudo na parcela, ou seja, a cultura de cobertura não é comercializada, não temos animais e, portanto, não vendemos as silagens, mas fica a sidração, fica tudo incorporado de maneira a não haver desperdícios e essa matéria orgânica cada vez vai conseguindo ajudar-nos a melhorar esta qualidade do nosso solo. Tivemos também um projeto muito interessante que foi comparar a agricultura
de monocultura, portanto nós já fazíamos milho nestes pivôs há cerca de 30 anos e aquilo que nos continuam sempre a afirmar é que a rotação é uma coisa muito necessária, é muito precisa, e nós tínhamos a ideia de que não estávamos a destruir a potencialidade do nosso solo, e esse é o nosso grande critério, é que este solo tem que chegar em condições ótimas à próxima geração, aos meus filhos, aos meus netos. E, portanto, quando nos diziam que a rotação, sem rotação era impossível, estávamos a destruir o solo, estávamos a partir para situações de que a pouco e pouco íamos ter cada vez menos produção, isso não aconteceu. Mas quisemos testá-lo e fizemos-lo através da Universidade de Aveiro, que está a trabalhar nestes solos, a comparar com os solos de sequeiro e com os solos de regadio, para ver se há realmente perda de biodiversidade, se há perca de capacidade produtiva e se estamos a fazer alguma coisa que possa pôr em causa a produtividade do futuro, que esse é o grande desafio. E esse estudo, no fundo, que é isso que importa, é que se estude aquilo que se diz e não alguém afirma que qualquer coisa não presta ou está a estragar os solos, etc. E, portanto, tudo isto foi e está a ser acompanhado para de, quando houver algum problema, sejamos os primeiros a saber. E, portanto, continuamos a ter um conhecimento muito rigoroso daqueles impactos que possam haver nos solos. E o que estamos a ver é que não tem havido, até hoje, grandes diferenças entre os solos de sequeiro, os solos de regadio, os solos com monocultura, como os solos de sementeira direta. Temos alguns avanços na sementeira direta, mas em termos de riqueza específica de biodiversidade, não estamos em fases de ter com medo de poder perder potencial produtivo. Isso para nós é muito importante. Também tivemos sempre o cuidado daquilo que nos dizem, é tentar salvaguardar ao máximo os insetos polinizadores. As abelhas, todos os insetos que podem ser auxiliares para a cultura do milho, e para isso fizemos também sementeiras de inverno, como eu já disse, de forma a introduzir floração durante a saída do inverno, para todos estes auxiliares que nestas alturas têm menos alimento, possam no fundo, ter cada vez mais sítio para ter refúgio e terem alimento para terem a certeza que os temos na nossa exploração. Foi também introduzida estas bandas herbadas, no fundo são 3 metros à volta de todas as parcelas, que no fundo nos vão deixar aqui um repositório de insetos e de mamíferos, de pequenos ratos, de algumas cobras, tudo capacidade que todas estas espécies possam migrar e circular na exploração, e para isso foi escolhido este método. Portanto, são áreas que não fazemos milho, que são regadas também, onde são semeadas estas espécies, e todos os espaços que temos livres à volta da exploração são hoje deixados com esta técnica, no fundo, é manter uma cultura que não leva herbicidas, não leva fitofármacos e ao longo do ano é mantida em qualidade. Também a Syngenta, que tem-nos apoiado neste projeto, que é o Operation Pollinator, que está na Europa toda, um processo de selecionar sementes autóctones que nos ajudem a cada vez pôr mais floração perto dos campos e fazer muitas boas práticas que nos dão garantias de que vamos ter segurança de que os nossos insetos, que as nossas abelhas podem permanecer junto aos campos de milho sem qualquer problema. Fomos construindo também alguns equipamentos, aqui são equipamentos para batráquios e para pequenos répteis, no fundo criar condições para que os répteis tenham espaço nas zonas perto das linhas de água e quando há grandes enxurradas, esses ovos e esses batráquios eram todos arrastados, agora estes lagos acabam por deixar espaço para podermos ter aqui as posturas destes batráquios e isso ajuda-nos a recuperar grande parte daquilo que a gente conheceu há muitos anos, que era nas nossas quintas, haver rãs, haver sapos, e que a pouco e pouco realmente fomos vendo alguns dessas zonas perderem alguma dessas espécies. Tudo isto, pequenas decisões que não alteram em nada a nossa estrutura, mas que podemos ao mesmo tempo criar condições. Exemplo, estamos aqui a fazer algumas experiências com uns charcos de maior densidade, simular canteiros de arroz, e isto em zonas de refúgio que já estão a ser preservadas. Isto tudo as pragas do milho são também uma forma de os apoiar, encontrar esta forma de fazer ninhos e caixas-ninhos, de forma a termos cada vez mais morcegos, fazer coisas simples como montes de pedras e lenha que acabam por nos conseguir deixar
zonas de refúgio para muitos animais. E, no fundo, é isto que estamos a tentar, é criar zonas de refúgio, zonas de tampão, onde é fácil, por plantações ou sementeiras ou por ausência, estas zonas são pequenas zonas onde não fazemos absolutamente nada, mas passam a ser zonas de conservação e que vamos controlando. Na prática, boas sebes têm nascido, a nossa zona foi sujeita a um grande perca de árvores e de sebes que haviam no passado. Tínhamos muitas culturas permanentes, hoje temos campos muito abertos e o que estamos a fazer é sebes à volta das propriedades. No fundo, corredores ecológicos que nos fazem com que as espécies possam circular entre parcelas e possam ter a capacidade de se ir cruzando entre as suas várias espécies e não haver isolamento destas espécies em zonas que depois não se conseguem deslocar. Isso tudo tem sido feito de forma consistente, com plantações de árvores anuais, de forma a poder ir aumentando estas capacidades. Reduzir a mobilização fora das horas de produção. Na nossa zona havia esta ideia de que toda a área tinha que ser mobilizada. E, portanto, mesmo aqui é a zona do pivô, onde apanha água, e aqui não era a zona que já não chegava a água e, portanto, as sementes nem nascem aqui. Mas, na prática, a nossa cultura era limpar tudo, não deixar nenhuma zona com ervas, etc. E, portanto, o que é hoje completamente já evitado. E, portanto, aproveitamos todas as zonas que podemos para zonas de conservação. E isto foi o resultado, ao fim de 8 anos, temos hoje uma redução significativa da área do milho, mas com o compromisso de que elas vão nos dar retorno a longo prazo, vamos ter capacidade de produzir cada vez mais, porque temos mais insetos auxiliares, temos um solo melhor e isso ajuda-nos. Por isso, também o que estamos a fazer é trazer aqui pessoas para nos ajudarem a avaliar, temos medições da biodiversidade anual, temos equipas que vêm fazer a manutenção destes equipamentos, ao mesmo tempo que vão fazendo também os registros, e na prática é isto que estamos agora a validar, é o que é que temos que fazer para continuar a manter isto dentro de um custo razoável, mas ao mesmo tempo dá-nos um gozo enorme saber que podemos hoje colaborar com a natureza, ter menos impacto, e isto são tudo coisas que nós normalmente não estávamos atentos a isto, e hoje, com mais cuidado, com mais atenção, facilmente conseguimos ter aqui uma quantidade enorme de animais que vão circulando sem qualquer perigo para a nossa cultura, e isso acho que é um compromisso que todos podemos aceitar. Isto já são os nossos habitantes aqui dos nossos lagos, coisas que no passado nós nem tínhamos ideia que existiam, ou se não existiam, não havia noção, hoje contam-se todos estes animais, e é muito fácil. Nós também trazemos para pé de nós as pessoas que gostam da natureza. Hoje temos aqui promoção de passeios à volta da nossa exploração, tudo coisas que podem ser um dia, mais tarde, tornadas em negócio, e isso também acho que estamos todos a ganhar se conseguimos continuar neste caminho. E, portanto, aqui a reforma da PAC, eu ponho aqui como uma conclusão que vamos esperar que haja aqui novas formas de ser apoiado, porque acredito que se isto for apoiado, a maioria dos agricultores facilmente aceita estes desafios e com algum apoio, com alguma ajuda, podemos tornar isto muito mais interessante na próxima reforma da PAC. Pronto, queria agradecer e penso que cumpri aqui com o tempo, e alguma dúvida que tenham, tenho muito gosto com que visitem o nosso blog, onde temos praticamente tudo isto que eu estou a dizer ao longo dos anos, e quando quiserem vir até à zona da Golgã, temos o maior gosto em recebê-los. Muito obrigado e passo a palavra. Obrigado, Sr. Engenheiro. Cumpriu, sim, senhor, estamos aqui mesmo dentro do nosso tempo. Como vos falei, eu represento o Inovtec Agro. O Inovtec Agro é o Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do setor agroflorestal. Se me permitem também falar 5 minutinhos. É um centro que se insere, ao fim e ao cabo, na atual rede de inovação do Ministério da Agricultura, onde mais 21 centros de competências estão criados. E, neste caso em particular, foi o mais recente, foi homologado no último mês de setembro, no dia 16 de setembro, para as competências específicas da agricultura de precisão, mecanização e digitalização. Como vos digo, é um centro particularmente recente, onde neste momento irá ser debatido o primeiro plano de atividades, neste momento gerido quer pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre, de onde eu sou professor, quer pela Associação Nacional de Produtores de Milho e Soro, que comigo coordenam neste momento o centro,
e que junta mais um conjunto de entidades, no total de 65 entidades, que de facto juntam o setor público, o setor privado, eu diria de uma forma transversal todas as fileiras de produção, incluindo a florestal e as fileiras ligadas à produção animal, onde eu diria que o principal objetivo é um bocadinho isto que estamos aqui a fazer hoje, é ajudar a promover, contribuir, aplicar, transferir, ao fim e ao cabo, disseminar o conhecimento nestas áreas que são muito recentes, que requerem, na nossa opinião, grandes contributos, como este que acabamos agora de ouvir do Sr. Engenheiro João Coimbra, nestas novas áreas que são, ao fim e ao cabo, são áreas relacionadas com a literacia digital e que, de facto, são competências que cada vez mais temos que as incutir e juntar ao nosso conhecimento agronómico naquilo que é o conjunto das tecnologias que hoje se disponibilizam ao agricultor e que, de facto, estão na tónica de fator de produtividade determinante para o sucesso das suas atividades. E, portanto, nesta perspectiva, esperamos, e com o breve plano, que em breve o plano de atividades esteja preparado, não só no âmbito de algumas sessões que também aqui iremos realizar e que já o realizámos também sobre esta temática há relativamente pouco tempo, passado mês de dezembro, como também de algumas sessões de campo que estamos a planear e levar ao terreno, a nível nacional, de facto, algum desse conhecimento e alguma dessa troca de ideias. Feita um bocadinho esta apresentação, partilhando aqui convosco um pouco o que é o Inovatec Agro, eu iria, Sr. Engenheiro, depois do painel, com os nossos convidados, ouvi-los, e depois então iria abrir aqui um painel de perguntas e respostas que nos fossem colocando e que iríamos depois debater. Portanto, já de seguida, eu seguindo aqui a ordem do nosso cartaz de divulgação, eu passava a palavra ao José Luís Amaro, da Bayer, que agradeço, depois pedia ao Pedro Martins, da Singenta, ao Jorge Martins, que representa a Pioneer, e, por último, ao Joaquim Teixeira, da Marseeds, que, de facto, nos dessem a vossa visão sobre esta temática e, naturalmente, também, enfim, alguns comentários que queiram fazer à intervenção do Engenheiro João Coimbra. Ora, neste caso, portanto, passava ao José Luís Amaro da Bayer, se faz favor. Obrigado Luís, obrigado à ProLab pelo convite e pela organização do evento. Quero agradecer também ao Engenheiro João Coimbra pela simpática apresentação que nos fez e sempre nos faz. Os meus colegas aqui, nossos de painel, também agradecer a presença de todos. O tema da agricultura digital é um tema, para além de estar em voga, é um tema que devemos ter presentes todos, porque de facto é digamos assim, é um comboio que já está em marcha e que todos os agricultores devem ponderar de facto entrar nele. O João Coimbra referiu o pilar base disto é de facto a recolha dos dados. Portanto, se não houver dados para que possamos tomar decisões sobre eles, é muito difícil entrar nesta temática. Eu penso que aqui é fundamental que as pessoas, neste caso os agricultores, produtores de leite e que são agricultores fundamentalmente de milho e culturas forrageiras, como você vem, acabem por entrar no mundo da recolha de dados, portanto, começar a ter bases de dados que possam, enfim, sobre essas bases trabalhá-las e possam tomar decisões sobre elas, isso é fundamental. Hoje em dia existem inúmeras ferramentas sobre as quais já se pode começar a fazer alguma coisa a título gratuito. Existem as imagens de satélite, existem os programas como o FieldView, existem outras plataformas que são super intuitivas, super fáceis e que as pessoas podem, de facto, começar aqui a ganhar aqui a mão ao tema, porque isto, em minha opinião, o tema prende-se com como é que eu tomo as minhas decisões. Eu tomo as minhas decisões baseadas em quê? Não é?
E, portanto, a única forma que há para tomar decisões é, de facto, saber o que é que historicamente se vem a passar, fazer correlações com os vários acontecimentos e, a partir daí, tomar as decisões para tratar as parcelas que não são iguais de uma ponta à outra. Portanto, as nossas parcelas são muito variáveis, têm muita variabilidade e encontrar onde é que está essa variabilidade, georreferenciá-la e começá-la a tratar de forma distinta. E, portanto, o difícil é dar os primeiros passos. A partir da altura, e hoje João é a pessoa que eu conheço que mais sabe disto em termos de iniciação, o agricultor, a partir da altura que entra, não consegue parar mais, porque começa a ser alimentado com uma informação, até que chega a um certo ponto que é muito difícil tratar tanta informação. Portanto, há que ter também esse cuidado, mas o que é certo é que quando entra e toma o gosto à questão, as coisas fluem naturalmente. Há aqui uma questão que às vezes se prende, e como estamos a falar do colóquio do leite, provavelmente há aqui muitos agricultores da zona do minifúndio. Eu queria dizer que a área não é, a superfície agrícola não é uma limitação a esta agricultura de precisão, a esta agricultura digital. Porque, como viram na apresentação do Engenho João Coimbra, temos pontos de 50 metros quadrados, portanto não precisamos ter 150 hectares de culturas forrageiras, não precisamos é de começar. E, portanto, a partir dessa altura, creio que há muitas ferramentas com que os agricultores podem dar os primeiros passos e, a partir daí, é sempre a somar. Não me querendo aqui alongar muito, Luís, a nível da segunda parte da apresentação do Engenho João Coimbra, a nível de biodiversidade, de facto, a exploração é um exemplo, e colegas meus, eu não, porque sou muito azedo e as abelhas não me picam, mas colegas meus já foram picados na quinta do Engenho João Coimbra, eu não. As abelhas a mim não me picam, nunca me picaram, ainda me picam, não sei porquê, mas não me picam. Estabeleço aqui uma telepatia com elas que elas não me picam. E, portanto, meus colegas meus já foram picados algumas vezes na quinta da Cholda, para dizer que, mesmo ao lado dos campos de milho, a pouquíssimos metros, há abelhas, há colmeias, é uma atividade que o engenheiro referiu, que se me dá pela licença que refira, que é apicultor, e, portanto, há abelhas, há colmeias, e, portanto, convive o milho com as colmeias, com as abelhas e com os anfíbios e com toda a panóplia que o engenheiro aqui mostrou. Salientar também que empresas como a Bayer desenvolvem projetos como o Biodiversity, que sensibilizam as comunidades agrícolas e a sociedade para a importância da biodiversidade, promovem o conhecimento, promovem a conservação e a melhoria da biodiversidade e realizam os planos de ação de conservação que podem ser aplicados nas explorações agrícolas e que possam vir a fomentar aqui a biodiversidade a nível do que é o conceito de exploração agrícola. Da minha parte, creio que é tudo. O único conselho que posso dar aos ouvintes e aos participantes que aqui estão hoje é muito fácil dar os primeiros passos e comecem, porque quem não começa vai ter muitas dificuldades. Até porque aquilo que eu vou lendo nas entrelinhas, a nova PAC, provavelmente vai incidir muito sobre esta temática e, portanto, o conselho que eu posso dar é que as pessoas comecem a trabalhar nisto, porque é bom em todos os sentidos. É bom economicamente, em termos de rentabilidade, e ambientalmente muito sustentável e muito defensável perante todas as entidades que temos em redor do setor agrícola. Portanto, é o meu conselho que todos comecem a dar os primeiros passos neste capítulo da agricultura de precisão e do fomento da biodiversidade nas explorações, porque é possível em todas elas. Luís, obrigado. Muito obrigado. Eu passava de imediato ao Pedro Martins. Obrigado, Luís. Boa noite a todos. Queria saudar os colegas do painel, todas as pessoas que nos estão a acompanhar desde casa. Agradecer o convite que a ProLep direcionou à Singenta para estarmos aqui. É com muito gosto que participamos. E, obviamente, não queria também deixar de parabenizar o engenheiro João Coimbra pela excelente apresentação a que já nos tem habituado. Penso que é um espelho claro do que o que pode ser uma agricultura intensiva, mas ao mesmo tempo sustentável, e que realmente é possível. Acho que é uma excelente forma de mostrar
ao setor e também a quem não está dentro do setor, como é possível fazer uma agricultura preocupada com o meio ambiente. No início da apresentação do engenheiro João Coimbra, mostrou claramente que a produção agrícola tem uns desafios importantes pela frente, todos ouvimos todos os dias este aumento da população mundial, pessoas cada vez mais no limite da pobreza extrema, cerca de 1.000 milhões de pessoas a viver com menos de $1 por dia, por muito estranho que nos possa parecer. Todos ouvimos a problemática das alterações climáticas, das emissões que a nossa atividade tem, do desgaste dos solos e que a nossa atividade também tem, e penso que está na hora de tentarmos olhar para a forma da produção de alimentos de uma forma diferente, de uma forma mais sustentável, para que possamos mostrar que realmente é possível. No que diz respeito à Syngenta, a Syngenta baseia a sua atividade muito na investigação, tentando trazer soluções tecnológicas que deem suporte a esta atividade. Nas suas diferentes atividades, desde no que diz respeito à proteção de culturas, a Syngenta tem trabalhado muito na questão da pulverização. Temos feito imensas colaborações com universidades espanholas para tentar formar os nossos clientes, os nossos parceiros de negócios, de como uma pulverização pode realmente impactar o resultado final. Isto porque muitas vezes quando pensamos em agricultura de precisão, pensamos em drones, em imagens NDVI, pulverizações feitas apenas em instantes. Eu penso que no saco da agricultura de precisão podemos englobar, se pensarmos numa pulverização, a simples tentativa de baixar o débito dos pulverizadores, o fechar ou abrir uma barra de herbicida. Eu penso que podemos pensar nisso como uma agricultura de precisão. Temos feito muitos trabalhos a nível de pulverização apenas de herbicidas na linha, com mobilização na entrelinha e com diminuição de consumos muito interessantes de herbicidas. Temos um trabalho muito intenso na procura de baixar os débitos dos pulverizadores. É muito frequente no Entrador e Minho, na nossa região, encontrar clientes a pulverizar 800 ml por hectare quando se faz uma aplicação de um pré-emergente, e a intenção é mostrar que realmente essa eficácia pode ser igual ou superior quando usamos 300 ou 400 litros, com consumos muito interessantes de água, poupança de tempo, poupança de recursos que realmente são muito interessantes. Temos trazido também para a pulverização a demonstração de que soluções como bicos antideriva, bicos de duplo jato, podem ser realmente uma mais-valia para os produtores. Temos trabalhado também muito com uns bicos que temos vindo a desenvolver com uma empresa que se chamam Defy 3D, e vamos lançar agora em fevereiro um upgrade a estes bicos de pulverização chamados 3D90, onde eliminamos cerca de 90% da deriva. São uns bicos muito interessantes que têm uma pulverização com um ângulo cerca de 30 a 45 graus. Cada bico pulveriza num sentido, ou seja, vai um bico a pulverizar para a frente e outro para trás, com o objetivo de ter uma pulverização muito mais incisiva, por exemplo, nos torrões, nas infestantes mais pequenas, e realmente os resultados são muito interessantes. No que diz respeito também às sementes, vamos trazer novas soluções este ano, com duas soluções que eu penso que são super interessantes. Uma que se chama Silo Premium, no fundo é uma oferta de rotação para os produtores de leite, onde a intenção é claramente aumentar a produção de matéria seca por hectare. E poder cortar a forragem de inverno cerca de 7 ou 15 dias mais cedo e antecipar assim a cultura do milho, que nos dará uma oportunidade para aumentar esse rendimento em matéria seca. Outra das questões interessantes nesta cultura que vamos lançar que vai integrar esta rotação é uma cultura com um crescimento extremamente
extremamente forte e que muitas vezes, eu diria quase 80% das vezes, vai fazer com que não precisemos de aplicar, por exemplo, um herbicida contra folhas largas dentro da cultura forrageira. Dentro do que são as ofertas digitais, a Syngenta tem trabalhado muito nessa questão. Temos adquirido imensas empresas como a FarmShots, a Croprio, a Strider por todo o mundo. Eu não sei se viram uma notícia que saiu a semana passada no site da Syngenta, onde neste momento a Syngenta acompanha cerca de 50 milhões de hectares em todo o mundo e é empresa líder nos principais mercados agrícolas com os seus sistemas de acompanhamento digital no Brasil, nos Estados Unidos, na China, Rússia e Ucrânia. Em Portugal, aquilo que mais usamos tem a ver com o seguimento do satélite de mapas NDVI, mas queria só deixar um bichinho. Temos imensas ferramentas, desde assistentes de pulverização, a gestão de pressão ambiental, e isso muito em breve vai chegar ao mercado uma ferramenta super potente que se chama CropWise. Já existe noutros países, mas dentro de muito pouco tempo vamos lançá-lo em Portugal e em Espanha, e penso que vai ser realmente uma ferramenta muito interessante para ajudar todos os clientes na gestão da sua exploração. Para terminar, e para não me alongar muito mais tempo, queria só falar um pouco da questão da biodiversidade. Como sabem, a Syngenta tem sido a empresa líder quando falamos em biodiversidade e sustentabilidade na atividade agrícola. Temos assumido um compromisso mundial que se chama The Good Growth Plan, que desafiava-vos a ver. Fechámos o primeiro compromisso, que começou em 2013 até 2020, e em 2020 lançámos o segundo compromisso, e queria apenas destacar, baseia-se em 4 pilares, onde eu destacaria o desafio da Syngenta em investir cerca de 2 mil milhões de euros durante 5 anos para o lançamento de novas tecnologias e soluções, formar cerca de 8 milhões de agricultores, de pequenos agricultores, todos os anos em uso seguro de produtos, baixar em 50% as emissões de carbono de toda a nossa atividade, e aumentar em cerca de 3 milhões de hectares a biodiversidade e a saúde dos solos por ano. Eu ia-vos falar um pouco também de um projeto que nos orgulha muito, que é o Operation Pollinator, mas o engenheiro João Coimbra deu umas pinceladas. Aconselho-vos a pesquisar um pouco, porque é realmente um projeto muito, muito interessante. Não me demoro muito mais, queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigado, Pedro. Jorge, boas noites. bem-vindo. Obrigado en primer lugar. Voy a comenzar por pedir disculpas aos meus colegas panelistas, aos asistentes polo meu español, mas non soy fluente en portugués y me gustaría comentar cuatro cosas empezando por la presentación de Joao, que creo que ha sido realmente muy, muy buena. Joao, enhorabuena por mostrar claramente todo lo que habéis hecho. Me ha llamado la atención al principio de la presentación, Joao, un dato que dabas en una tabla, y hablabas de la reducción en horas de manos de obra. Y en 3 años, ¿no? O sea, en tres etapas diferentes. Creo que es muy interesante ese dato, y hay que trabajar en esto. Y otra cuestión que es lo que nos permite la agricultura digital, además de reducir la mano de obra, aumentar la productividad, es la clave de la combinación de camadas de información. Es muy relevante que podamos trabajar en diferentes variables, diferentes relaciones entre elementos que ocurren año a año, y podamos estudiarlo de forma ordenada y estructurada en diferentes cultivos, en este caso el millo, que es el cultivo principal. Mas creo que es muy interesante en determinar la genética, el híbrido y sobre todo, bueno, el potencial que tiene en una explotación, bien sea para producción humana o bien sea para producción de leche. Y te felicito porque creo que has puesto
esas pinceladas en las camadas de información, en esa parte de la agricultura digital que creo que, y lo estuvimos discutiendo hace poco, esta semana, Joao, y creo que es algo muy relevante. Creo también, y hablaba José Luis Amaro, y estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, y Pedro también, evidentemente, más creo que es importante una cuestión, y José Luis animaba a los agricultores a adoptar tecnología de agricultura digital y a cada vez entrar en el sistema, ¿no? Y considero que ese es el camino acertado. Hay un punto en el que, si me permites, José Luis, iría un paso más allá, y creo que es en el acompañamiento del agricultor. Necesitamos, un agricultor no puede estar aislado, isolado respecto a estas tecnologías. Hay que acercarle a estas tecnologías, hay que facilitarle los sistemas, hay que hacerlos muy sencillos para adoptar la tecnología lo más rápido posible. Porque es verdad que viene la nueva PAC, viene en 2023, vienen los ecoesquemas, viene algo impuesto de Europa, más creemos y lo pensamos en Corteva, que tenemos que hacer un esfuerzo en digitalizar a los agricultores, en que realmente se profesionalice la profesión del agricultor, se ponga en valor, que creo que es muy, muy relevante, y vamos a trabajar en eso. Evidentemente, hay un trabajo técnico de la gente que está en campo, que acompaña al agricultor, y todas las compañías que estamos aquí sabemos que trabajamos muy, muy cerca de esos productores de leche o de cualquier otro cultivo, y creo que es donde hay que estar en campo, y hay que estar dando soluciones que realmente resuelvan problemas, ¿no? Y no crearle un problema nuevo al agricultor. Evidentemente, Corteva, y en este caso Pioneer, pues se basa, tiene una estrategia digital basada evidentemente en herramientas, como habéis comentado, con seguimiento por satélite, con diferentes conectividades, con un asesoramiento experto al agricultor, evidentemente también con productos tanto de protección de cultivos como de semillas Pioneer, ¿no? Basados siempre en ensayos agronómicos, y esa creo que es otra de las claves importantes, y es probar en campo soluciones adaptadas a los cultivos en campo, y hacer una red de ensayos potente en toda la geografía de Portugal y de España, y trabajar siempre de forma cercana y teniendo en cuenta la opinión del agricultor, que al final esa es la figura que tenemos que potenciar, ¿no? Evidentemente, Corteva tiene soluciones tecnológicas y soluciones digitales, y vendrán también, hablabais de las nuevas apps, y vendrá la de Corteva en breve, y estará disponible en España y Portugal. Más nosotros llevamos muchos años trabajando con seguimiento por satélite, con mapas de variabilidad, de rendimiento, de suelo, como comentaba Joao, muy importante ese mapa de suelo como punto, yo no diría inicial, para mí inicial sería el mapa de rendimiento, más creo que el siguiente mapa en importancia sería el mapa de zonas de suelo. Creo que es algo muy, muy relevante. Y haría una reflexión, y si queréis luego la podemos discutir, y es que estamos aquí haciendo este tipo de agricultura digital para conseguir una mayor productividad y un mayor rendimiento económico. Y tendremos que evaluar si realmente estamos consiguiendo ese rendimiento económico, que es lo que preocupa al agricultor, y cómo podemos trabajar en ello en los próximos años, ¿no? Y por último, simplemente agradecer, y me ha gustado muchísimo la parte de biodiversidad, Joao. Creo que además la presentación ha sido muy, muy bonita, pero creo que hay que hacer un esfuerzo importante, y así nos lo van a recompensar nuestros agricultores en esa parte, ¿no? En promover la biodiversidad, en trabajar en zonas seguras, en trabajar creando espacios verdes alrededor del cultivo, y creemos que esa es la mejor fórmula para conseguir algo sostenible, tanto económica como medioambientalmente, ¿no? Nada más, no me quiero alargar, luego tendremos oportunidad de contestar preguntas, y agradecido, obrigado. Jorge, só uma pergunta por curiosidade. Estás a ouvir-nos em Portugal ou em Espanha? Estoy en España. Muito bem. Eu só fui buscar este caso prático porque isto é o engraçado e é o extraordinário da agricultura digital. É que de repente juntamos aqui às 9h30 da noite, até agora, não é? Eu estou a falar-vos do Alentejo, a gente deve estar provavelmente no Ribatejo, estamos com Espanha e estamos com o Norte. Isto daqui a uns anos seria completamente impensável.
com todas as vantagens, eventualmente alguns inconvenientes, mas que sempre temos, mas eu acho que esta é uma tónica que é francamente interessante, que é este trabalho em rede que se consegue colocar, independentemente da distância e eu diria mesmo dos fusos horários, porque nós podemos de facto fazer esse enquadramento dentro da maior disponibilidade. No caso da atividade agrícola, o momento de oportunidade é chave às vezes para podermos discutir estes assuntos. Desculpa a pergunta, Jorge, mas só para fazer aqui. Muito obrigado. Buena pregunta, sí, sí. Passava então de imediato ao Joaquim Teixeira. Muito obrigado. Muito boa noite ao painel. Queria também dar os parabéns ao engenheiro João Coimbra pela excelente apresentação. Eu tive o prazer de visitar a sua exploração já há mais de 10 anos e na altura já era um João Coimbra muito grande, com muita tecnologia, com sensores de umidade nos solos e atualmente está muito melhor. Eu vejo como um exemplo para a maior parte dos agricultores, alguns agricultores estarão a ouvir e vejo como exemplo para esses agricultores e penso que é um exemplo a seguir. Em relação à agricultura de precisão, a Mashseeds tem feito um caminho interessante. Em 2019 criamos uma aplicação gratuita para os nossos agricultores, onde permite monitorizar várias culturas, a cultura do milho, a cultura do girassol e a cultura da colza. Esta aplicação é uma parceria com a IBM, do Weather Company, e nós técnicos no terreno, junto com os técnicos das cooperativas e dos distribuidores, introduzimos os dados do solo das várias regiões, seja no norte, seja no sul do país, e também juntamos também o banco de dados das nossas culturas, das nossas variedades. O que é que nós fazemos? Fazemos, no fundo, um planeamento de todas as operações culturais das culturas, seja do milho, seja da luzerna, ou seja, fazemos uma previsão da data de sementeira, fazemos uma previsão da data de aplicação dos agroquímicos, introduzimos todos esses dados numa grelha e o agricultor tem acesso a toda essa informação em smartphone ou, se não tiver um smartphone, através de um computador. Aplicação gratuita para todos os clientes, porque acho que é lógico a tecnologia chegar a todos os agricultores, não terem que pagar e terem a possibilidade de melhorar o rendimento ano após ano da sua exploração e terem a possibilidade também de ficar com o registro eletrónico, que depois passará a documento PDF, ano após ano, dos seus rendimentos. Aquilo que nós vimos do engenheiro João é excelente, estamos a falar de sensores, mas nós sabemos que o panorama geral do nosso país e a maior parte dos nossos agricultores não consegue aceder a essa informação toda. Então, no fundo, o que nós fizemos foi simplificar todo este processo, criando uma aplicação. A aplicação chama-se Agrotempo, vocês podem pesquisar na internet também essa mesma aplicação, aparece quer para iPhone, quer para Android, e no fundo o que vai fazer é fazer essa monitorização de todo o processo, desde a sementeira à colheita. O nosso objetivo é que os agricultores colham produtos de mais qualidade. No fundo também temos aqui a parte da sustentabilidade ambiental, porque se o milho for colhido o mais seco possível, temos menos gasto de gás, temos menos gasto de energia, temos uma poupança económica e espero que isto venha aqui ajudar à conversa, porque no fundo os meus colegas já tinham falado imenso sobre a agricultura de precisão, sobre a alimentação de todas estas pessoas no mundo, que vai ser um grande desafio, e aproveitava para fazer uma questão ao engenheiro João Coimbra, já que falou em culturas de cobertura do outono e inverno, gostava que nos dissesse que tipo de cultivares é que tem utilizado, porque com certeza que há essa curiosidade. Você falou há pouco que experimentou várias e eu gostava de conhecer quais são as mais interessantes para os nossos agricultores. E da minha parte, no fundo, é isso, é falar um pouco sobre a aplicação, que vocês depois poderão também consultar e pesquisar e ver que
é uma ferramenta para os nossos agricultores produzirem mais, produzirem melhor e ganharem mais dinheiro, que é isso tudo que nós queremos no fundo também. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Sr. Engenheiro, se calhar eu aproveitava esta deixa, esta pergunta, para iniciar aqui este debate e passava-lhe então a palavra novamente. Muito obrigado. Em relação a esta pergunta, eu acho que, não sendo eu um produtor de animais, quer dizer, o meu objetivo não é fazer matéria seca, nem fazer silagens. Aqui o que pretendo é, basicamente, ter o solo o mais depressa coberto, ter capacidade de fixar os nitratos, ou seja, todas estas gramíneas que nós tendencialmente semeamos, porque perguntam-me sempre, mas por que não leguminosas, etc. Nós vamos estar pouco tempo no terreno, porque nós aqui semeamos cedo e durante este período do inverno normalmente não há radiação suficiente para que as leguminosas atuem de forma a fixar o azoto. E, portanto, aquilo que nos interessa é fazer exatamente o oposto, é instalar plantas rapidamente, logo a seguir à colheita, que também é cedo, portanto nós ali no fim de setembro, no princípio de outubro, já estamos a aplicar estas gramíneas, para que quando começar as chuvas fortes, os nitratos que estão ainda sobrantes do ano anterior, portanto todos os restos de azoto que tenham na cultura, sejam bombados, sejam absorvidos pela gramínea. E portanto aí o que vai acontecer é que ela na prática eu não aplico qualquer fertilizante e portanto a gramínea vai se desenvolver e vai bombando todos os nitratos que estão disponíveis da última campanha, assim como a mineralização que acontece dos restolhos do milho, que são de quantidades enormes. Nós estamos a produzir cerca de 15 a 20 toneladas de restolhos por ano, que se mineralizam ao longo deste inverno, que com as alterações climáticas cada vez temos os invernos mais quentes, mais umidade, o que faz com que se degrade rapidamente e se transformem em produtos que depois são lixiviados para as lençóis freáticos. Portanto, as gramíneas fazem o seu papel de bombar os nitratos e depois, à medida que os vamos incorporando, na primavera eles são integrados, são lavrados e são incorporados no solo, eles começam a libertar esse azoto que é transportado outra vez para o milho. Isto é uma fase fundamental de reduzirmos lixiviação, ainda por cima nós, na zona da Golgã, estamos numa zona vulnerável, portanto uma zona que já tem nitratos nas águas, que não podemos aumentar esses níveis. Pelo contrário, temos que ser nós os agentes da redução desses níveis de nitratos. E para isso, gramíneas que rapidamente se instalem. Temos aqui também um objetivo, e hoje, este ano até fiz um vídeo sobre isso. Nós temos aqui alguns problemas de fungos de solo e estamos a descobrir que há algumas culturas de cobertura, por exemplo, nós estamos a fazer uma mistura da aveia negra com ráfanos, que é uma mistura preparada exatamente para a sua biomassa, depois de ser siderada, ser incorporada no solo, ela fermenta e produz um gás que afasta os nematos, que nós consideramos que são alguns dos responsáveis pelo aparecimento das feridas nas plantas do milho e depois à entrada dos fungos do cefalosporo, e por isso são soluções que nos vamos aprendendo, vamos estudando, de forma a que a ferramenta da cultura de cobertura, com a sua ideia de tapar o solo, tenha outras funções. Por exemplo, misturamos no trigo sementes de nabo, e esse nabo, agora nesta altura, está em floração. Portanto, nestes meses de janeiro, fevereiro, março, que ainda não introduzimos a cultura do milho, estamos a produzir pólen para as abelhas e para os insetos auxiliares, que é fundamental. Mas isto, estamos a falar de baixíssimos custos. Eu aplico 10, 15 quilos de sementes de trigo, meio quilo de semente de nabos, e, portanto, estamos a falar em valores muito baixos. Isto não são culturas que depois tenham um custo enorme que me vão roubar a rentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, conseguimos tapar o solo com os restolhos ainda existentes e temos estas várias funções da cultura de cobertura. Melhorando a estrutura, por exemplo, nas zonas de sementeira direta, é esta cultura de cobertura que rasga o solo e penetram aquelas raízes do trigo, de forma que depois o milho na primavera o que vai fazer vai enfiar as raízes nessas raízes que o trigo já perfurou. Portanto, é como se fosse umas brocas que estão ali a penetrar no solo, que depois ajudam o milho a desenvolver as suas raízes, já que nesses sítios não há qualquer tipo de mobilização. Obrigado, Sr. Eu aproveitava, estou aqui a receber algumas questões que também vou aqui tentando colocar, e uma das que me está aqui a ser feita, e que se calhar vem na sequência do que falou, tem a ver com as próprias operações de mobilização. Eu tenho já uma vasta experiência, naturalmente terá começado também com modelos de mobilização clássica, não é?
e depois de mobilização na linha e como já referiu hoje aqui, sementeira direta. Qual é a diferença que nota entre estes 3 modelos, basicamente, da sua experiência? Qual é o impacto que isso pode ter, até em relação àquilo que acabou agora de referir, portanto, da cultura de cobertura para depois a instalação da cultura do milho? Nós tentámos ao máximo reduzir a área de sementeira convencional, mas temos tido alguns problemas em ter produções muito altas na sementeira direta. Isto porque estamos num nível de produtividade extremamente elevado. E o que se passa é que a maioria das máquinas, das alfaias que existem de sementeira direta, são para países que têm produções muito mais baixas do que nós. E, portanto, são muito pouco eficazes em termos de competitividade numa seara de grão a partir de 16, 17 toneladas, mesmo para cima. E quando no Brasil uma seara de 8 toneladas é uma seara extraordinária, ou de 12 toneladas. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é tentar ir à espera que haja desenvolvimento nestes países onde há maiores produtividades para máquinas extremamente bem preparadas para tentarmos ter uma seara completamente homogénea, nascimentos homogéneos, e isso não é tão fácil como se faz nas mobilizações convencionais. O que nós fizemos nos últimos anos foi a chamada redução de mobilizações, e isso é o grande desafio também da nossa organização de estudo, como a vossa, que estamos agora a começar, é perceber até que ponto, mesmo com modelos tradicionais, se podemos reduzir, sabendo que há umas zonas mais compactadas que outras e, portanto, se calhar não precisamos de fazer igual em todo lado. Nós o que estamos a tentar determinar é, por exemplo, antes nós subsolávamos todos os anos e depois passámos grades de discos e depois freses, etc. Ora, se eu tenho zonas que não estão compactadas, que não têm problemas, se calhar essas podem ser só uma pequena passagem superficial. E esse conhecimento é o que nos vai dar a oportunidade, mantendo talvez estas passagens tradicionais, reduzir ao mínimo esse tipo de gastos e esse tipo de compactações. Claro que quem conseguir passar para a sementeira direta e conseguir melhorias, nós também fizemos a sementeira na linha, mas eu acredito que isto ou é tudo ou é nada. A parte intermédia não tem tido grandes resultados, porque tenho os defeitos da sementeira direta e não tenho as virtudes da sementeira convencional. E, portanto, isto é o meu caso, mas eu acredito e conheço muitos agricultores que têm desenvolvido muito a sementeira na linha com ótimos resultados. E isso é o que interessa, é que cada agricultor se adapte e veja o que é mais importante para si na forma de otimizar especialmente a redução de custos, que é aquilo que nós procuramos em Portugal, e depois não ter percas de produção, que é isso também que nos é exigido, é que nós não podemos passar a ter menos de 30% de produção, etc. Nós, na sementeira direta que temos atualmente, estamos a conseguir chegar ali aos 90% da sementeira convencional, que para nós já é um grande desafio, e ao fim de uns anos o solo começa a melhorar, tudo isso tem... Claro que nos primeiros anos é preciso ter algum cuidado, uma cultura mais técnica, etc. Tem outras pragas, tem outras doenças que é preciso conhecer, mas tudo isso acho que temos que fazer esse caminho. Muito bem. A outra questão que me estão aqui a colocar, e agora indo ao encontro mesmo da agricultura de precisão, penso eu, pura e dura, é da sua experiência em relação à determinação da taxa de umidade para ajudar a apontar a data de colheita do milho. Se utiliza alguma ferramenta específica para fazer essa avaliação, portanto, como é que neste aspecto a georreferenciação o tem ajudado para começar a operação de colheita? Esse é um grande desafio, estamos com ele há muitos anos, com algumas empresas a ajudarem-nos a trabalhar nisso. No fundo, nós o que nos preocupamos, como fazemos a colheita do milho seco, não é? Não temos a silagem, não é aquele ponto necessário a meio do ciclo. Nós o que nos interessa é conhecer dois tipos de estado fenológico. No fundo é a entrada em floração e a chegada ao ponto negro, que é no fundo quando o ciclo do milho acaba no campo e que nós não necessitamos de utilizar mais água, etc. E, portanto, o que é que nós precisamos de conhecer? É, na prática, uns dias antes da floração, para eu, nessa altura, não haver falhas de rega e termos aí o chamado um coeficiente de conforto mais alto, para não ter qualquer risco de haver stress hídrico durante a floração, 15 dias antes e 15 dias depois. E o que nos estava a acontecer, que os dias, que o período que levava até à floração, varia todos os anos. E, portanto, eu semeio no dia 15 de abril e sei que no dia 30 de junho é a floração. Mas isto pode haver erros de 10 dias, de 15 dias. E o que estamos a fazer é fazer os chamados graus de dia. Só uma temperatura diária constantemente,
mas mesmo assim ainda estamos a errar por mais de 4 dias. E para nós 4 dias é um erro ainda determinado. E, portanto, o que estamos a fazer agora é juntar fatores climáticos, que estamos a juntar vários fatores, como, por exemplo, amplitudes térmicas, coisas que não vão contar para os graus dias, para ter a certeza que tanto a floração como o ponto negro, ele é descoberto muito antes dele acontecer. E por quê? Por exemplo, no caso da rega, nós sabemos que se daqui a 7 dias eu tenho o ponto negro, eu deixo de regar 4 ou 5 dias antes. E com isso posso poupar 10% da água ao longo da cultura. Tudo isso são ferramentas que nos vão ajudando e afinando cada vez mais. Por exemplo, temos outro registro que é muito fácil de fazer. Com um voo de drone, antes da floração, conseguimos ver quais são as zonas que entram em floração mais cedo. Sabemos perfeitamente que essas zonas normalmente irão chegar ao ponto negro mais cedo. E, portanto, podemos introduzir essa informação num cálculo que nos ajuda, por exemplo, a tirar zonas de pivôs. Claro que eu não posso parar aos bocados, porque ainda não tenho o VRI nos pivôs, mas zonas de coberturas totais, onde posso parar setores primeiro. Outra coisa que é utilizada também é, por exemplo, para colher o milho seco. Nós temos aqui problemas sanitários, muitas vezes com fungos que as plantas caem para o chão. E, portanto, com estes apoios destes drones e dos satélites, nós sabemos onde é que vamos colher primeiro, porque a cultura já está mais decrépita e mais seca, e então já não ceifamos tudo seguido, mas sim às manchas, conforme há mais necessidade de atacar mais rápido, e esperamos que os milhos saudáveis deixam no campo até praticamente virem secos do campo. Isso são todas ferramentas que vamos introduzindo ao longo dos anos, quando temos a certeza de que aquele é o problema que temos que resolver. Muito bem. E uma nova pergunta que me estão aqui a fazer é: adubação à linha ou espalhamento? Ou adubação de cobertura com ou sem sacha? Qual é a sua opinião? Eu sou um apologista da adubação à linha. Como nós estamos sempre a reduzir as adubações, qualquer dia já não pomos adubo nenhum e, portanto, o pouco que pomos tem que ser muito perto da semente. Isto para limitar ao máximo... Precisamente, não é? Ou seja, precisamente. Precisamente. E, na prática, quase todos os adubos, se estiverem perto das zonas radiculares, melhor, não é? E o milho, que precisa de criar massa foliar, então na silagem penso que isso ainda dará a ser mais importante, temos que ser muito rápidos, porque temos pouco espaço, tempo, para que o planta se cresça e desenvolva a sua fábrica, que são os seus painéis solares, como eu costumo dizer, que é a área foliar. E, portanto, quanto menos energia a planta tiver que gastar para ir à procura do adubo, porque eu posso ter o adubo a meio metro da planta, ela vai lá chegar. Só que para lá chegar levou imenso tempo e gastou muita energia que foi perdida nas folhas. Portanto, se eu der ali um biberon, ali mesmo ao lado, ela não tem muito tempo, rapidamente se abastece dos nutrientes que precisa e transfere essa energia toda sobrante para a formação de folhas, que é fundamental na nossa cultura do milho, que é criar uma grande área foliar, uma área foliar muito ereta para que o sol entre em profundidade e possa produzir depois matéria seca, que tanto para a silagem como para o milho grão é o que vale a pena, não é? Não é só ter muitas folhas, mas se não tivermos o grão, que no fundo é onde está a energia, onde está aquilo que nós vamos vender e aquilo que os animais vão consumir de preferência, é aí que temos que nos concentrar, em ganhar tempo, porque ainda por cima no norte penso que ainda é pior que aqui, que tem o problema de que as culturas de cobertura entram até mais tarde e, portanto, temos que ser muito rápidos. E temos uma coisa que nós sabemos que é, no sul, que não temos o problema de semear tão tarde, é que as culturas cheguem à floração o mais perto do solstício possível. Muitas vezes nós estamos a tendência de empurrar para não ter frio no início da cultura, mas sabemos que quanto mais nos afastamos do solstício, portanto ali no fim de junho, da floração, menos potencial temos de chegar a setembro com ótimas qualidades e poder aguentar algum calor e reduzir a umidade depois nos secadores, etc. E isso são os tais ganhos que fazem parte de todo o leque de possibilidades que temos para sobreviver a fazer esta cultura, com um rendimento interessante e que seja competitivo com outras culturas e não tenhamos que abandonar esta cultura. Ao fim e ao cabo, um certo compromisso, tanto quanto sei, do custo-benefício entre os ciclos, às vezes muito longos em termos de produção, exatamente, para ciclos relativamente mais curtos, para ter ali uma janela de oportunidade melhor. Não, e aí só tenho que dar os parabéns a estes senhores que estão à minha frente, porque a genética tem avançado de forma fabulosa, não é? Estamos conseguindo juntar as duas coisas que mais o agricultor quer, que é produção e baixa de umidade à colheita.
Isto deve-se a tanta investigação e tanto investimento que as empresas estão a colocar nesta importância, desde que a energia subiu muito, porque nós há 20 anos, há 30 anos, não tínhamos as energias a este preço. E hoje isto tudo mudou, não é? A energia, tanto a energia elétrica como o gasóleo, como o gás, são hoje fatores que não podemos tomar mão deles, porque senão a nossa rentabilidade desaparece. E aí é que é o grande desafio desta parceria de investigação que nos leva a conseguir produzir mais com menos custos. E esse é um dos exemplos típicos. Hoje estamos a fazer ciclos 400, ciclos 500, quando eu cheguei há 30 anos a fazer ciclos 700, com menos produções e com muito mais gasto de água, com muito mais gasto de energia, de adubos, etc. E isso é um grande desafio também para as empresas que nos estão a ajudar a cumprir aqueles critérios que eu tinha anunciado ali no princípio, aquilo que nos vão exigir, quando nos vão exigir, como falámos há bocado da Singenta, de redução de 50% dos fitofármacos, imaginem o que é que temos ainda que progredir. E quanto mais rápido entrarmos nesta investigação em conjunto de todos, mais fácil nos vão deixar continuar a produzir, porque senão vamos ter aqui dificuldades em nos manter no mercado. Sim, e ao fim e ao cabo, lá está este tipo de ações, não é? Quanto mais partilharmos, quanto mais comunicarmos... Este conhecimento é fundamental hoje em dia. Exatamente. Cada vez mais os agricultores já não têm tempo de fazer a sua própria investigação, têm que ir à procura de quem já está a fazer e incorporar no seu sistema, porque está-se a fazer muitas coisas e às vezes leva muito tempo a arrancar. E nesta fase eu acho que esta capacidade que a gente hoje tem de comunicar uns com os outros e de ir observar, ir ver, pode saltar etapas. E nós sabemos que muitas vezes que isso acontece, não é? Porque podemos ir já para aquilo que se sabe que já funciona, que já está testado. E isso é fundamental não se perder, como alguém disse, o comboio, como disse o Zé Luís, e muito bem, quer dizer, as pessoas, por mais medo que tenham da tecnologia, isto é um fenómeno que eu vejo por mim próprio. Isto atrai os jovens também à nossa profissão. Eu tenho a sorte de ter 5 filhos e todos trabalham à volta disto. Hoje conhecem melhor a exploração que eu, porque também sabem ajudar na tecnologia, dominam bem as ferramentas e é uma forma de nós comunicarmos com os nossos filhos, traí-los para esta profissão, mostrar-lhes que não é só preciso ir para dentro de um banco ou para dentro de uma fábrica, que podem ter uma profissão tecnológica, desenvolvida, com ferramentas que hoje usam em todas as suas funções. Na agricultura, isso tem uma importância enorme e, portanto, conseguir trazer a próxima geração para ajudar os agricultores mais velhos a introduzir isto é um fenómeno que pode ajudar também à passagem de geração para a próxima fase, na próxima geração de agricultores, que precisamos imenso. A gente sabe que Portugal é o país com menos jovens agricultores da Europa e isto não pode continuar assim. E, para isso, penso que a agricultura de precisão, ela própria, vai ser também um chamariz, uma atração para a nova geração e isso é fundamental, principalmente para famílias como a nossa, que vive da agricultura há muitas gerações e que está preocupada com a falta de gente e de interesse que venham tomar conta também das explorações do futuro. Isso vai ao encontro, talvez, da minha última questão, que deixava para si, também para os restantes colegas, que nós já falámos aqui, ao fim e ao cabo, agricultura de precisão é a aplicação de um conjunto de técnicas com base na georreferenciação e a geração de dados, não é? E se não me falha a memória, o Pedro Martins referiu um aspecto que para mim é importantíssimo, quer dizer, ainda antes da precisão, a precisão, não é? Quer dizer, nas máquinas, não é? Não vale a pena temos falado isto muitas vezes, estamos a querer às vezes introduzir uma coisa nova sem a anterior estar bem conseguida. Assim como alguns dos colegas também referiam um aspecto que eu acho particularmente importante, que é a avaliação do resultado que nós começamos a ter com estas, penso que foi o Jorge exatamente que mencionou, porque de facto estes balanços são necessários. Nós só fazendo um balanço é que conseguimos corrigir e portanto fazer um novo ciclo com mais-valia para esse mesmo objetivo. E depois há uma questão que se tem debatido muito nesta temática, como todos sabem, que é a imensidade de dados que temos, não é? Quer dizer, como os vamos tratar, quem os vai tratar, de quem são os dados. Isto é uma questão que hoje se coloca muito na questão da agricultura de precisão. Estou convencido que no futuro próximo é uma das questões que estará muito em cima da mesa. Mas mesmo para última questão para todos,
qual é a vossa perspectiva no futuro próximo? Quer dizer, qual é... A pessoa já tem uma série de experiência como agricultor, eu perguntar, a curiosidade é, e qual é o passo seguinte, não é? Visto que, de facto, a velocidade a que nós temos, isto é tremendíssima, não é? Eu deixava-vos um bocadinho esta pergunta, muito rapidamente, passando a palavra a todos, talvez começando pelo Sr. João Coimbra e depois aos tantos colegas. Qual é o passo seguinte, no seu caso, e qual é o vosso passo no âmbito das vossas empresas? Como é que vem, qual é o passo seguinte? Eu voltava um bocadinho atrás e vi, antes dessa pergunta, vou só, se me permite... Força. Não fizeram essa pergunta, ou poucas vezes fizeram essa pergunta, mas o Zé Luís há bocado já falou, que é o problema da dimensão da propriedade. Eu penso que há aqui uma ferramenta que todos temos que ajudar, que é os agrupamentos de produtores, as cooperativas, têm que ajudar os agricultores também a poderem tornar isto uma coisa grande, porque se eu tiver 3 agricultores ao lado uns dos outros, eu se calhar já posso arranjar uma tecnologia destas que pode ser dividida pelos 3. Eu posso ter um drone que, ao voar em cima da minha parcela que está nesta freguesia e está ali na freguesia ao lado, eu passo por 3 ou 4 agricultores e que isso pode ser transformado em informação preciosa para ele. E por isso eu acho que temos que trazer muita gente para este setor e principalmente todos os agrupamentos produtores que eu sei que no Norte são fortíssimos e que têm imensa capacidade de investimento, e se eles conseguirem perceber as virtudes também do próprio aconselhamento agrícola, que é isso que estamos a estudar, o limite das parcelas mais pequenas não são um limite, são uma grande virtude e são uma vantagem. Podemos trazer as pessoas a poder fazer investimentos coletivos, investimentos que podem ser divididos por vários. Mas a informação geral pode ajudar a todos, pode ajudar a cooperativa a saber se vai ter mais produtos, pode vender mais produto. Tudo isto é uma coisa que pode crescer em conjunto numa região bem organizada. Eu sei que o Norte está muito bem organizado e, portanto, penso que é daí que também tem que vir o desafio, que é as próprias organizações investirem nos seus técnicos nesta área para poderem, então, dispersar todo este conhecimento e levar aos seus produtores, qual for a sua dimensão, porque ela é sempre possível em pequenas dimensões. Nós, na nossa zona, a nossa cooperativa está muito empenhada e tem feito vários passos onde podemos congregar vários níveis de conhecimento para todos os produtores, e isso é meio caminho andado para que as pessoas comecem a utilizar as tecnologias. Em relação ao nosso futuro, próprio conceito de produtividade, é o conceito da produtividade da agricultura de precisão mesmo, não é? Exatamente, e a própria massificação, porque quando isto tudo se massificar, tudo é mais fácil, foi como os telemóveis, depois começam a baixar de preço e as pessoas começam a usar isto com facilidade. Ainda hoje vimos que as pessoas com os telemóveis fazem tudo, conseguem fazer tudo, não precisam. E, portanto, a agricultura vai viver também dessa mais-valia do conhecimento que as pessoas já têm para outras áreas. E, portanto, nós temos que absorver ao máximo a capacidade que nós vimos que os portugueses, então, têm uma habilidade para... São sempre os primeiros a experimentar tudo e, portanto, na agricultura há que ser curioso, há que lançar esta curiosidade para que os agricultores comecem a experimentar. Em relação ao nosso futuro, aquilo que eu acho é que nós vamos entrar realmente na fase da gestão dos dados. Os dados vão ser o novo petróleo do futuro. Os dados vão ser uma riqueza que quem souber de guardá-los, arrumá-los bem arrumados, bem organizados, bem delineados, podem ter um valor acrescido, exatamente até para ser ajuda para outros agricultores. Quando começamos a ver agricultores ou conjuntos de agricultores que tenham modelos de crescimento das zonas, saber como é que as plantas vão reagir, as próprias empresas que têm sementes, provavelmente elas vão criar também conhecimento para dizer tem estas condições, usa esta variedade, tem aquelas condições, usa aquela variedade. Já vimos nos Estados Unidos semeadores com várias caixas que vão trocando as variedades ao longo de uma passagem de uma parcela. Portanto, o que vem aí é muito mais do que a gente está a imaginar, porque é um conhecimento que se vai acumulando e que vai cada vez mais adaptando rapidamente àquilo que é a variabilidade dos nossos campos. E, portanto, a gestão dos dados vai ser o grande desafio. E depois, a aposta em qualidade nas pessoas que estão ao nosso lado. Nós associamos sempre que a agricultura fica com os recursos piores das pessoas que existem nas regiões. Eu penso que vamos dar aqui um passo é muito importante termos capacidade de dar formação às pessoas que trabalham connosco, e essa talvez seja a grande distinção de quem vai vencer ou não. É quem consegue chamar para o pé de si pessoas com qualidade que queiram desenvolver este conhecimento é preciso de tudo, quer dizer, é preciso saber de tudo, e é uma grande
é um grande desafio que também temos às empresas comerciais, às universidades, também às organizações produtores, porque eu penso que realmente a própria PAC vai nos empurrar, mesmo que não queiramos para isso, como já falámos, mas ao mesmo tempo vai haver apoios também para integrarmos isto tudo nos nossos investimentos, que isso também é muito importante numa altura que os rendimentos dos agricultores são extremamente baixos. Não podemos querer que de repente todos os agricultores investam nisto tudo ao mesmo tempo e, portanto, tem que haver aqui um tempo e umas ajudas públicas, que para isso é que elas servem e são estudadas e desenhadas para isso, para que cada um consiga dar esse passo fundamental para a sobrevivência. Eu pensava, então, a palavra a todos muito rapidamente, uma palavra final vossa, talvez novamente o José Luís Amar, se faz favor. Obrigado, Luís. Bom, o Engenheiro João Coimbra já, nesta explicação, basicamente disse quase tudo aquilo que eu penso sobre os próximos passos. A verdade é que as empresas, como as que estão aqui hoje representadas, nomeadamente a Bayer Decalbe, têm feito um esforço enormíssimo nos últimos anos em agregar agricultores e, digamos assim, entre aspas, convencer agricultores, de facto, a engancharem-se, como dizem os nossos vizinhos castelhanos, a engancharem-se no projeto da agricultura digital, que experimentem aplicações super básicas, super fáceis, super intuitivas, para que, enfim, comecem a tomar aqui a mão às ferramentas. Mas aqui o passo a seguir, de facto, é que, a par de uma outra associação de agricultores, nós sentimos aqui um vazio. Sentimos aqui um vazio que, ao fim e ao cabo, se calhar são até as próprias empresas as que estão dinamizando mais esta cultura da agricultura digital e da agricultura de precisão. E, portanto, eu creio que aqui também terá que haver aqui um papel importante até de organizações e de associações de agricultores e propriamente até do Inovtec Agro e do Inovmilho e de outras entidades que vão gerindo aqui as novas tecnologias enfim, começar-se aqui a fazer uma espécie de como é que lhe chamar aqui, de um novelo que começa aqui a empurrar este tema, porque eu, para ser franco, Luís e todos os que aqui estão, parece-me que nos últimos anos tem sido muito, este fardo tem sido carregado muito pelas empresas, ou seja, é verdade que agora, nos últimos tempos, o Inovmilho e agora este novo projeto, o Inovtec Agro, provavelmente também o vai dinamizar, mas nós empresas já vimos com isto, e eu falo por mim, já andamos a batalhar com isto há 5 anos atrás, pouco a pouco, um ano aparece uma coisa, no outro ano aparece outra aplicação, no outro ano aparece não sei o quê, e portanto temos-nos visto aqui muito sozinhos. Eu acho que está na hora de todos unirmos esforços para, de facto, galvanizar isto ao futuro. Pedro? Bem, eu penso que esta massificação destas novas tecnologias na agricultura é inevitável mais cedo ou mais tarde, quer dizer, porque por vezes nós esquecemos que dentro de uma planta de milho, eu não tenho muitas dúvidas que existe mais tecnologia dentro de uma planta de milho do que dentro de um iPhone, e por isso, ou seja, nós estamos muito à frente no que diz respeito ao uso de tecnologias. Aceito que no uso da agricultura digital ainda temos muito que percorrer. Mas eu vivo no Entrador e Minho e eu ficaria muito contente se nós começássemos pelos pequenos passos, pelo simples facto de pôr umas armadilhas nos campos para controlar os voos de um inseto, para não estar a aplicar um inseticida piretroide só porque sempre fiz assim todos os anos. Ou seja, acho que é um grande passo, como usar uns bicos com baixo débito para poupar, passar de 800 litros para 300 litros e tendo um impacto brutal na atividade. Ou seja, eu penso que são passos pequenos que temos que dar e a seu tempo chegaremos a estas tecnologias que se calhar outra agricultura de outro nível, como se calhar no sul de Portugal será mais fácil de usar, mas eu penso que é um caminho gradual que mais cedo ou mais tarde vai acontecer também, não? Obrigado. Jorge? Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que quería, bueno, a mí me gustaría un poco comentar una cuestión, ¿no? Y es el gran volumen de aplicaciones que hay
todo esto que estamos hablando, la anticipación, la capacidad de anticipar decisiones, todo eso está muy bien. Más creo que tenemos que trabajar muy bien en qué ventana temporal de análisis de datos tenemos de campaña a campaña, porque tampoco tenemos tantas oportunidades de acertar con una decisión y creemos que cuando hay que tomarla tiene que ser una decisión firme. Por lo tanto, hay que confiar en la robustez de los datos, o sea, que sean veraces, que expliquen realmente qué es lo que está ocurriendo. No coger datos porque sí, sino valorar esos datos, como decía Joao, es el nuevo petróleo. Creo que tienen un aporte de valor y de conocimiento de que nosotros, desde el ámbito agrícola, siempre se ha conocido este tipo de cuestiones, más ahora se le puede dar certeza y se le puede dar veracidad a lo que está pasando en campo y trasladarlo a aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio. Creo que hay que darle ese valor, ¿no? Y evidentemente trabajar con nuevas cuestiones de genéticas, porque quiero recordar solo una cosa, y es que el millo es una de las culturas que más versatilidad tiene a la hora de trabajar en campo. Y hay que acertar con la genética, hay que acertar con el híbrido, es muy importante, y evidentemente ayudar o tratar de aportar con todo el ámbito digital, que es lo que estamos discutiendo hoy, a lo que me apasiona evidentemente, trabajar con eso, con las nuevas herramientas que vengan, y trabajar con datos, ya digo, que sean reales, que sean veraces y que aporten valor. Creo que eso es importante. Obrigado, Jorge. Joaquim, por favor. Eu estou completamente de acordo com os meus colegas. Revejo-me bastante nas palavras do Zé Luís Amaro. Às vezes sinto que estamos um pouco sós na apresentação da tecnologia, na promoção da tecnologia junto dos agricultores. Eu noto que somos nós, empresas de sementes, que temos vindo a falar de aplicações, de recolher dados, de planear melhor todo o processo, desde a sementeira até a colheita, e eu penso que era a altura das cooperativas, como disse o João Coimbra, cooperativas, organizações de agricultores, também entrarem nesse caminho junto de nós, não é? E traçarmos o caminho juntos, porque, no fundo, aquilo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é que todos os agricultores vão ter que se envolver nas tecnologias. Nesta zona aqui onde eu vivo também, como o Pedro, nós moramos perto um do outro, entre Douro e Minho, o leite tem vindo a alimentar as explorações, e as explorações estão saudáveis, a maior parte delas estão saudáveis, nunca tiveram grande necessidade de buscar as tecnologias também para procurar mais rentabilidade, porque o leite até agora foi um bem precioso e tem resolvido todas as necessidades dos agricultores aqui na região. Na zona do João, na zona sul, nota-se que a agricultura está um pouco mais desenvolvida nesse aspecto. Estão mais engaixados, como diz o Zé Luís, nas novas tecnologias, porque já há mais tempo também necessitavam dessa evolução de aumentar a rentabilidade das suas explorações. A realidade, no fundo, é um pouco essa. E eu penso que aqui no Entre Douro e Minho, toda esta zona leiteira vai acontecer no futuro. Porquê? Porque os fatores de produção aumentaram imenso, não é? Vocês sabem, o preço dos cereais atual é elevadíssimo, e os produtores de leite vão ter que procurar soluções para reduzir os seus custos de produção. E as soluções passam pelas tecnologias, passam por serem mais profissionais, no fundo. Eu penso que neste aspecto estamos todos de acordo. O milho é uma cultura que tem um desenvolvimento genético imenso. Muitas vezes nós somos criticados pelo custo da semente. Agora, muitas vezes os agricultores não imaginam o investimento que nós, empresas de sementes, fazemos na investigação, em todo o processo de desenvolvimento da nossa semente. Pronto, mas isso digamos que é tema para outro webinar, não é tema para aqui. Agora, as organizações de agricultores, as cooperativas, têm que traçar este caminho connosco, porque nós
nós no fundo sentimos um pouco sós. No fundo estamos a oferecer uma tecnologia nova, estamos a oferecer uma ferramenta nova e eles têm que aproveitar, têm que utilizar, porque é uma mais-valia para o rendimento da exploração. E no fundo eu penso que vamos continuar a promovê-la todos, vamos continuar aqui a batalhar neste sentido e os agricultores vão acabar por nos seguir e ver que o caminho é este. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim. E pronto, acho que vamos chegando aqui ao final deste nosso encontro. Eu, em meu nome e do Inovatec Agro, quero agradecer à ProLep o convite que me fez e este desafio, que espero que tenha corrido bem com todos, para moderar esta sessão. Naturalmente também, em nome da ProLep, quero-vos agradecer a todos terem estado connosco, agradecer àqueles que estiveram também a ouvir-nos neste bocadinho. Acho que a mensagem mais importante, a ProLep está de parabéns, porque focámos aqui agora nesta última ronda, exatamente esta necessidade de trabalho em rede, de disseminação de conhecimento, e como há pouco eu dizia, um pouco a brincar, mas falando a sério, a questão da digitalização vem-nos ajudar muito nisto, senão, de facto, seria impensável fazermos algo como fizemos hoje. Por isso, agradecer-vos a todos, agradecer aos que nos ouviram e provavelmente vamos encontrar um pouco mais aqui ou mais além, mais tarde ou mais cedo, novamente nestas sessões. Muito obrigado a todos. Já agora dizer-vos, um dado que recebi há pouco, acho que tivemos cerca de 200 participantes em termos de audiência, o que é bastante significativo também, e que prova exatamente quando os temas são interessantes, há quem nos escute e alguma mensagem seguramente lá fica. Isso é o mais importante. Muito obrigado a todos, um bom descanso para todos. Muito obrigado a todos e boa noite a todos. Obrigado, boa noite e parabéns a todos. Obrigado. Igualmente, parabéns, obrigado.